Bem-vindos a mais um episódio do podcast da ValorMed, Conversas de Valor. Neste episódio vamos conversar sobre o papel do farmacêutico na promoção do uso sustentável do medicamento com o professor Dr. Hélder Mota Filipe, bastonário da Ordem dos Farmacêuticos. Com um longo e distinto percurso académico, o professor Dr. Hélder Mota Filipe é licenciado em Ciências Farmacêuticas e doutorado em Farmacologia. É professor associado da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, membro da Comissão de Ética para a Investigação Clínica, membro da Coordenação Nacional para a Estratégia do Medicamento e Produtos de Saúde, membro da Comissão de Avaliação de Medicamentos, do Infarmed, presidente do Conselho Nacional para a Cooperação da Ordem dos Farmacêuticos. Especialista em assuntos regulamentares, perito da Agência Europeia do Medicamento, foi vice-presidente entre 2005 e 2015 e presidente do Infarmed entre 2015 e 2016 e é desde 2022 bastonário da Ordem dos Farmacêuticos. O seu vasto e extenso currículo, sempre ligado à área da saúde, permite-me afirmar que a saúde corre-lhe nas veias. Senhor bastonário, caro colega, seja muito bem-vindo ao Conversas de Valor da ValorMed. Começaria desde logo por abordar o tema de hoje, questionando sobre qual é a sua visão acerca do papel do farmacêutico na promoção do uso sustentável do medicamento. Muito obrigado. Primeiro que tudo, muito obrigado por este convite. Nós é que agradecemos. Nós podemos falar aqui hoje neste podcast. Muito obrigado pela apresentação curricular. Há coisas que eu já fui e já não sou, mas é o menos relevante. Relativamente à questão, o papel do farmacêutico é fulcral, é essencial. O papel do farmacêutico é o profissional responsável pelo circuito do medicamento, e nós temos farmacêuticos responsáveis por cada uma das fases do circuito do medicamento, e nós não podemos hoje falar do medicamento, do circuito do medicamento, sem falar da sustentabilidade. E aqui há duas sustentabilidades que são igualmente importantes para o farmacêutico, onde o farmacêutico pode ter um papel importante, que é a sustentabilidade do ponto de vista económico e financeiro, porque sem dinheiro não há acesso ao medicamento, mas é também a sustentabilidade do ponto de vista ambiental, porque, e às vezes as pessoas esquecem-se disso, e às vezes os profissionais também se esquecem disso, o circuito do medicamento, e não apenas o medicamento na fase final da sua vida, tem um impacto ambiental grande, e hoje, com a perspectiva que nós temos relativamente à sustentabilidade ambiental, ignorar o impacto do medicamento neste aspecto é ignorar uma parte importantíssima do circuito do medicamento e da gestão, da preparação para a gestão deste impacto. Portanto, dos profissionais todos que intervêm na área da saúde e onde o medicamento tem um papel importante, o que tem o perfil mais adequado para não só, digamos, se debruçar sobre este assunto, mas para poder intervir diretamente neste assunto, é o farmacêutico. E, portanto, o farmacêutico tem que estar não só preparado, e isso está, do ponto de vista da formação técnica e científica, mas tem que estar sensibilizado para como é que pode atuar no sentido de contribuir para a sustentabilidade do medicamento nestas duas vertentes. Sua utilização, exatamente. Sim, de facto, eu também considero que o farmacêutico é o especialista do medicamento, quer dizer, isto não há dúvidas nenhumas em relação a isso. Portanto... Sim, e lá está, o ser especialista do medicamento dá-lhe responsabilidades também na parte da sustentabilidade do próprio medicamento. No último Congresso Nacional dos Farmacêuticos, a Ordem apresentou uma declaração sobre o impacto ambiental do medicamento e das atividades em saúde, evidenciando o contributo dos farmacêuticos para a gestão ambiental, promoção de boas práticas e serviços farmacêuticos sustentáveis. O que é que considera como mais importante e que deve ser realçado desse documento? Este documento resultou de uma decisão da própria direção da Ordem dos Farmacêuticos de criar um grupo de trabalho só
com este tema como objeto de análise e discussão, que é o Grupo de Trabalho, Medicamento e Ambiente. Este grupo de trabalho, que é um grupo muito dinâmico e que nos representa no Conselho Português de Saúde e Ambiente, onde nós temos um papel importante na discussão em geral das situações, das discussões dos temas de saúde e ambiente, mas com uma ênfase particular na área do medicamento e dos dispositivos médicos relativamente ao ambiente. Este grupo trabalhou um documento que foi, entretanto, publicado e que é a nossa visão como profissionais, como ordem, mas também como profissionais farmacêuticos relativamente ao medicamento e ambiente. E há 3 eixos fundamentais neste documento para o poder resumir. Um é que a ordem tem que ser e vai ser, já é, mas vai ser mais, uma parte ativa na discussão das políticas de saúde e no que respeita aos critérios ambientais bem definidos. Isto é, nós faremos tudo para que nas discussões em que somos envolvidos, ativamente ou por decisão das próprias entidades de consultarem a ordem, garantir que, entre outras coisas, esta dimensão estará nas decisões relativas à política de saúde. E este é um compromisso, presente, é um compromisso da ordem. A outra é a integração da sustentabilidade ambiental na política do medicamento. Isto é, não só na política em geral, mas na política do medicamento, garantir que, entre as outras dimensões do medicamento, a da sustentabilidade também está presente e, ao fim e ao cabo, em linha com a própria revisão da legislação farmacêutica europeia, que incorporou de forma muito, ou que está a incorporar de forma muito intensa a sustentabilidade ambiental e o impacto ambiental dos medicamentos, não só do medicamento, produto final, mas do circuito do medicamento, e é importante que estejamos alinhados. E, acima de tudo, garantir que o nosso próprio compromisso com profissionais está verdadeiramente incorporado no nosso exercício diário. E isto leva a que a Ordem tenha vindo a desenvolver e virá a desenvolver ainda mais atividades que garantam que estes 3 eixos se tornam efetivos. Muito bem, muito bem. Também recentemente a Ordem lançou uma ferramenta online gratuita com informação acessível e validada sobre saúde e medicamentos para ajudar a população em geral a tomar decisões informadas e combater a desinformação que circula nas redes sociais. Isto, eu parabenizo a Ordem por esta excelente iniciativa. A pergunta que eu faço é: há espaço nessa plataforma para informar e educar a população para o uso sustentável dos medicamentos e, a acontecer, que vantagens considera que poderão daí advir? Muito bem. Primeiro que tudo, foi uma decisão muito pensada, mas eu acho que foi uma decisão muito correta da Ordem, criar a área do cidadão. Portanto, nós agora temos no site da Ordem uma área que não é dedicada aos farmacêuticos, mas dedicada a toda a gente. E, portanto, aos cidadãos em geral, incluindo nós próprios e outros profissionais de saúde. Mas permite também abrir as portas da Ordem. Exatamente. A preocupação e porque nós não temos estas ferramentas em Portugal, de garantir uma ferramenta que permita que qualquer cidadão possa ter acesso e ver respondidas as suas dúvidas ou a necessidade de conhecimento na área da saúde numa plataforma que garante a correção técnica e científica da informação que lá está, mas escrita de forma a que qualquer pessoa entenda, portanto, numa linguagem chamada linguagem de leigo. E isto é importante. Quais são as principais áreas da área do cidadão?
informação sobre medicamentos, informação sobre prevenção da doença e promoção da saúde, e é uma plataforma viva que vai sendo alimentada pelas próprias questões ou propostas dos cidadãos ou das associações de doentes, nomeadamente. Esta plataforma vem no seguimento de uma atividade que nós promovemos e que já teve a terceira edição, de um evento que é dedicado à relação entre o farmacêutico e os doentes através das associações de doentes, e que tem tido diferentes temas e que permite esta dinâmica de colaboração entre o farmacêutico e como diz a lei, o destinatário final dos serviços, através das associações de doentes. Porque a primeira missão da Ordem não é defender os interesses dos profissionais, é defender a qualidade técnica e científica dos profissionais, de forma a defender os interesses do destinatário de serviço. É isto que diz a lei. E, portanto, este é o papel da Ordem. Dentro destes temas, a saúde ambiental e a sustentabilidade ambiental do medicamento serão também abordados nesta área do cidadão. Até porque nós não podemos esquecer, e esse é outro aspecto importante, que neste momento a saúde tem que ser vista numa perspectiva chamada One Health, isto é, a saúde ambiental, a saúde animal e a saúde humana. Exatamente. E ligam-se todas. E, portanto, nós não podemos olhar para a saúde humana esquecendo a saúde ambiental e a saúde animal. E no medicamento ainda mais, por causa do impacto que o medicamento tem diretamente na saúde ambiental e portanto, indiretamente, outra vez, na saúde humana. E, portanto, é esta área da sustentabilidade do medicamento e, mais uma vez, nas duas vertentes, a sustentabilidade ambiental, mas também a sustentabilidade dos sistemas de saúde, no sentido de garantir o acesso ao medicamento, fazem parte também dos temas a abordar na área do cidadão do site da Ordem dos Farmacêuticos. Pois, de facto, nós sabendo que a literacia em saúde em Portugal é extremamente baixa, não é? Tem valores muito baixos. Acho que este, de facto, é uma ferramenta que pode ajudar o cidadão comum, não é? A desenvolver a sua literacia em saúde. A literacia é fundamental e nós não podemos esperar que um cidadão verdadeiramente tome decisões informadas se não tiver informado para tomar essas decisões. E para ele estar informado, alguém tem que o informar, porque as pessoas não nascem ensinadas, e para ser efetivamente informado, essa informação tem que ir de maneira a que o cidadão consiga digeri-la, percebê-la, para tomar a decisão. Porque há uma coisa que se diz, que é o cidadão no centro do sistema. E outro dia, um dirigente de uma associação de doentes dizia: eu não quero estar no centro do sistema, porque agora todos os profissionais põem o cidadão no centro do sistema e depois circulam à volta dele. E às vezes até se esquecem que ele está lá no centro. Eu quero estar ao lado do profissional. E os profissionais têm que ter esta postura também. Quer dizer, trabalham para os cidadãos e têm que estar ao lado dos cidadãos e têm que ouvir os cidadãos relativamente às suas preferências, ao seu envolvimento. E no medicamento isto é muito relevante. Porque um medicamento só é eficaz, não é porque ele existe, é porque é adequadamente usado pelo utilizador final, que é o doente. E para isso é preciso que o doente esteja informado sobre o medicamento que está a tomar e seja parte da decisão da opção terapêutica que o profissional quer fazer sobre ele. Muito bem, muito bem. Esta proximidade com o cidadão é uma clara mais-valia das farmácias comunitárias. De facto, nós temos farmácias distribuídas geograficamente pelo país e são muitas vezes a porta de entrada para informação sobre saúde que é dada aos cidadãos. Como é que poderíamos aproveitar esta proximidade para uma maior sensibilização da população em geral para a pegada ambiental do medicamento? Eu acho que as farmácias comunitárias, os farmacêuticos comunitários estão ainda, todo o potencial que uma rede como esta encerra, quer dizer, as farmácias comunitárias em muitas zonas do país são o primeiro serviço de saúde disponível e às vezes são o único. E as pessoas às vezes também não têm a noção disto. Por dia entram nas farmácias comunitárias 500 mil de portugueses.
Nós somos 10 milhões, portanto, meio milhão em 10 milhões é muita gente. É muita gente. E, portanto, há um potencial imenso das farmácias comunitárias e da intervenção dos farmacêuticos comunitários no sentido de uma melhor utilização do medicamento, da promoção da saúde, da prevenção da doença e também, porque está incluído aqui, a parte ambiental, o impacto, digamos, a informação adequada sobre o impacto ambiental do medicamento. Porque os cidadãos se preocupam cada vez mais, e ainda bem, com o ambiente, e é importante que, quando querem contribuir para melhores condições ambientais também na área do medicamento, saibam o que devem fazer em cada momento, o que é o medicamento, o risco dos medicamentos também a nível ambiental, como é que podem intervir, e não apenas, e é fundamental que também aqui aconteça, que os resíduos, os medicamentos que já não utilizam e que têm em casa e que são muito mais do que aquilo que normalmente se pensa, como é que devem ser tratados, como é que devem ser descartados, e aí entra a ValorMed e a importância que a ValorMed tem no contributo para um melhor ambiente em Portugal, evitando que os medicamentos sejam mal direcionados e com impacto ambiental enorme, como está descrito na literatura internacional, com impacto ambiental que depois se vai refletir novamente na saúde humana. E, portanto, nós estamos a tratar com os medicamentos, se não tratarmos os resíduos dos medicamentos de forma adequada, estamos a tratar e os medicamentos estão-nos a fazer bem e depois vêm-nos fazer mal a seguir, através do ambiente. Exatamente. E, portanto, é fundamental que haja, em todas as gerações, eu acho que temos que começar hoje nas escolas, mas temos que sensibilizar as pessoas de todas as idades para uma melhor utilização do medicamento e evitar o risco ambiental associado ao medicamento. Nós temos uma máxima que é a farmácia é a face mais visível do sistema ValorMed, e de facto são os profissionais que estão nas farmácias, farmacêuticos, técnicos, que devem e que deviam e que devem ter a função de facto informar o cidadão no sentido de dar um destino adequado àquele resto de medicamento que tem em casa e que muitas vezes também abusivamente é utilizado de forma, como diria, e repito, abusivamente e que, portanto, a automedicação, nós sabemos, sim. O risco com crianças, com idosos, a toma indevida, e, portanto, tudo isto tem efeito e, portanto, nós... Daí o facto de dizermos que a farmácia é a face mais visível do sistema ValorMed e incentivamos a farmácia a fazer a promoção necessária do sistema para que os cidadãos deem o destino adequado e isso liga-se com uma das prioridades neste contexto do medicamento e ambiente e desta iniciativa da Ordem e do documento publicado, que é criar condições para que os farmacêuticos fiquem mais sensibilizados para as questões ambientais, partilhar as informações relativamente às questões ambientais associadas ao medicamento. E nós vamos promover que, e os farmacêuticos são responsáveis pelo uso racional do medicamento, promover que na definição do uso racional do medicamento a componente da sustentabilidade ambiental também esteja. E, portanto, que faça parte da sustentabilidade da definição de uso racional do medicamento, usar o medicamento, tendo em consideração também a sustentabilidade ambiental. Exatamente. E acho que é fundamental, neste momento que nós estamos todos a promover a tal abordagem One Health, é fundamental que no uso racional do medicamento essa dimensão não seja... Também esteja, claro. Muito bem. Sim. Uma das suas bandeiras enquanto bastonário da Ordem dos Farmacêuticos tem sido a luta pela valorização da profissão e da profissão farmacêutica e do farmacêutico.
Que desafios se colocam aos farmacêuticos de hoje do ponto de vista da sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde e também da sustentabilidade do planeta? Portanto, já falámos aqui um bocadinho sobre isto, mas... Basicamente, essa é uma das missões da Ordem, contribuir para a diferenciação e o desenvolvimento da profissão. Porque por essa via é que nós conseguimos cumprir a primeira missão, exatamente, que é defender os interesses de todos os cidadãos através da intervenção farmacêutica. Nós estamos a desenvolver um conjunto de áreas de diferenciação formal, através das competências. Portanto, nós temos as especialidades, que são as especialidades clássicas, e agora foi criada uma nova que já fazia falta, da distribuição farmacêutica, e essas são as especialidades, mas estamos a criar diferenciações através de competências. Competências são áreas onde determinados colegas aprofundam conhecimento formal, fazem um exame e têm um título de competência em determinada área durante 5 anos e depois têm que renovar. A primeira competência foi em Oncologia, mas estamos neste momento a terminar as competências, e algumas já estão publicadas em Diário da República, e dou só apenas alguns exemplos: a competência em Saúde Pública, a competência em Investigação Clínica, a competência em Medicina Farmacêutica para os colegas das áreas científicas da indústria, e, portanto, um conjunto de diferenciações formais, porque hoje não podemos achar que um farmacêutico, porque é farmacêutico, domina sempre todas as áreas das ciências farmacêuticas, quando estamos a viver uma revolução terapêutica complexa. Bastante, e, portanto, temos que criar mecanismos para que os colegas se possam ir diferenciando e que a Ordem reconheça formalmente essa diferenciação. É uma tendência internacional, portanto não estamos a inventar a roda, mas é esta a nova realidade de desenvolvimento da profissão. Obviamente que estas competências não podem esquecer a sustentabilidade do medicamento. E, antes, pelo contrário, muitas destas competências podem tornar estes colegas diferenciados ainda mais competentes na área da promoção da sustentabilidade do medicamento, quer do ponto de vista da sustentabilidade orçamental. É um problema, nós hoje temos medicamentos cada vez mais caros, mas também da sustentabilidade ambiental, porque nós hoje temos medicamentos com novas origens, novas tecnologias, novos perfis toxicológicos e ecotoxicológicos, que nós temos que abordar também neste contexto da sustentabilidade ambiental. Portanto, eu acho que nós no futuro teremos farmacêuticos mais preparados para ajudar, para contribuir para a sustentabilidade do medicamento nestas duas vertentes que são igualmente fundamentais. Muito bem. E para terminar, sabendo de antemão que o planeta de amanhã é feito das nossas escolhas de hoje, que conselhos deixaria a todos os intervenientes do setor para que todos juntos consigamos minimizar o impacto que os nossos hábitos e procedimentos podem ter nos ecossistemas? Primeiro que tudo, é não esquecer o elevado impacto que o medicamento tem no ambiente. Segundo, é não esquecer a natureza do farmacêutico. Cada um de nós tem a obrigação de contribuir para o uso racional do medicamento. Como eu digo, hoje o uso racional não pode esquecer a componente da sustentabilidade ambiental. E, portanto, nós, como farmacêuticos, temos isto no nosso DNA e só temos que o atualizar, incluindo a sustentabilidade ambiental. O terceiro aspecto, e isto são, ao fim e ao cabo, as conclusões do próprio documento da Ordem dos Farmacêuticos, é, sempre que haja oportunidade, contribuir para que a nova legislação, as novas decisões regulamentares, políticas, não esqueçam, na área do medicamento, obviamente, e dos dispositivos também, e nós esquecemos, por vezes, os dispositivos claro, que também têm um impacto grande do ponto de vista ambiental. Nós, sempre que possamos intervir e ajudar a melhorar as propostas legislativas ou regulamentares,
contribuirmos para não esquecer que a sustentabilidade ambiental tem que estar. E o terceiro aspecto, e liga-se com o que falamos há pouco, há uma exposição grande da população ao farmacêutico. E é importante que o farmacêutico, em todos os momentos, contribua para a literacia dos cidadãos, também na área do impacto ambiental do medicamento e da boa gestão do medicamento em termos ambientais. E, portanto, se todos nós, farmacêuticos, tivermos isto como objetivos, eu acho que podemos fazer uma diferença significativa. Não somos os únicos, não conseguimos salvar o planeta sozinhos, mas daremos um contributo muito importante para uma maior sustentabilidade ambiental do planeta. Exatamente. Professor Hélder Mota Filipe, foi um gosto imenso tê-lo aqui neste podcast da Valormed. Agradeço a sua presença, foi de facto uma conversa com um inestimável valor. Muito obrigado pela sua participação e com certeza teremos a oportunidade de ir falando ao longo destes nossos contactos que temos vindo sobre o efeito do medicamento, a ação do medicamento e também sobre sustentabilidade ambiental, porque isso hoje de facto está na ordem do dia. Muito obrigado. Eu é que agradeço, foi um prazer. Obrigado. Muito obrigado.